bem-vindos. Bom dia aos que nos acompanham também pela internet. Só para iniciarmos, vamos dar os nossos recadinhos rapidinho. Lembrando que está acontecendo a nossa Feira do Livro, né? Aí quem tiver interesse lá, dá uma olhadinha, que a gente tem bastante livro interessante, com preço de custo. E aí também é uma ótima opção de presente para o Natal, que já está chegando aí, né? Para quem nos acompanha pela primeira vez, a gente lembra que todo o nosso cronograma, todo o nossos trabalhos ficam sempre fixados aqui no nosso mural e também no nosso site. Aí quem quiser estar dando uma olhadinha lá para ver melhor. E com relação ao nosso trabalho social, com a entrega das cestas básicas, agora para dezembro, a gente está precisando de leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoitos, farinhas, de uma forma geral, feijão e sal. Tudo, praticamente, né? Então, desde já, a gente agradece muito quem tem sempre colaborado e quem puder também, já nosso muito obrigada. Acho que acredito que de antemão são esses recadinhos, né? A Feira do Livro, já avisei, foi a primeira coisa. Bom, então é isso. Então vamos dar início ao trabalho de hoje, né? Então quem preferir fechar os olhos para se concentrar melhor. Com os corações abertos, vamos recebendo essas boas energias que nos envolvem e que vai nos dando muita paz, tranquilidade e harmonia. E é assim, nesse sentimento, que vamos elevando nossos pensamentos. E ao Pai, agradeçamos pela vida. Agradeçamos pela oportunidade de mais um dia lindo que se inicia, repleto de novas oportunidades. E que possamos, ao sair daqui, transmutar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para nos tornarmos melhor e fazer o nosso melhor a cada dia. Que a palestra que vamos ouvir hoje também possa nos servir para que possamos trabalhar melhor com nossas emoções e entender melhor os que nos rodeiam. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Simone vai falar conosco, né, sobre emoções. Né? Por favor, seja bem-vinda. Então, bom dia de novo a todos, bem-vindos à casa. E é com muita alegria que a gente faz esse trabalho de... Eu costumo falar que é quase uma fotossíntese, né? A gente entra aqui com o pulmão tão cheio de confusões, de angústias, e sai renovado com ares novos. É claro que a casa faz esse trabalho, os benfeitores fazem esse trabalho, mas eles pedem da gente a manutenção, né? Não adianta a gente fazer, entrar na casa, tomar o passe, ouvir evangelho, e atravessar a rua e voltar a ser o mesmo monstrinho que era quando entrou. Aí não adianta. Então, a gente agradece muito a presença de todos, agradece a espiritualidade e lembra desse detalhe. Vir à casa espírita, ouvir o evangelho, tomar o passe, é renovador, é ótimo. Puxa mesmo da gente aquelas coisas ruins, faz aquela transformação mental, aquela faxina mental, né, na casa mental da gente. Mas a gente é chamado a mantê-la, né, manter essa limpeza durante a semana. A nossa conduta é que faz com que isso se mantenha. Então, frequentar a casa espírita não tira os problemas da gente, não é, aquilo ali não é um portal de milagre, a gente entra diabinho e sai santinho. Não funciona assim, a coisa é mais complexa e depende muito de nós. A espiritualidade sempre faz conosco, mas nunca faz por nós. Se a gente não faz a nossa parte, eles não têm como fazer a deles e a nossa também. Então, aquelas pessoas que frequentam a casa, ou qualquer casa espírita, e dizem assim, eu frequento há 10 anos e nada mudou na minha vida, não vai mudar, não. Se a gente não se modificar, se a gente não se propuser a alterar o comportamento, o padrão vibratório, não é a frequência da casa espírita que vai garantir que isso aconteça. A gente tem que procurar ser uma pessoa melhor. Por que todo esse preâmbulo? Porque o nosso tema de hoje diz exatamente disso, daquilo que nos descontrola ou nos equilibra durante a existência, que são as emoções. Esse é o nosso tema de hoje. E o texto de hoje lembra algumas considerações que a gente vai fazer, desde o básico até as reflexões mais intensas que a Sueli Caldas Schubert faz, e ela começa do básico exatamente por conta disso. Ela começa levantando, afinal, o que são emoções. O que a gente está falando, né?
Às vezes a gente acha que conhece a palavra, conhece o significado, e as coisas são um pouquinho mais complexas para a gente poder entender e vivenciar de uma maneira melhor a encarnação que a gente recebeu de presente. Porque merecimento mesmo a gente tem muito pouquinho. Mas Deus, por misericórdia, nos dá uma vida nova a cada encarnação e nos dá uma vida nova a cada dia. Só abrir o olho e você tem a chance de fazer diferente do que fez no dia anterior. E ela começa levantando exatamente o que é a emoção. A emoção, segundo ela, é qualquer sentimento que altere em nós, que cause na nossa mente alguma espécie de movimento. Tira você daquela situação onde você estava. E aí vocês devem estar se perguntando, se me tira da onde eu estava, tanto pode ser ruim, como pode ser bom. E é verdade. As emoções tanto podem nos equilibrar, como podem nos desequilibrar, de acordo com a direção que nós deixamos que ela tome. Então, as emoções, a princípio, elas vêm, o nome vem do latim, né? Emovere, que significa exatamente isso. Mover, tirar de um lugar e colocar em outro. A coisa funciona de uma maneira muito simples. Tudo que nos desequilibra são vícios. Tudo que são vícios e nos desequilibram são emoções, no sentido negativo da palavra. Tudo aquilo que é virtude, que nos equilibra, todos os sentimentos que nós temos controle sobre eles, são valores e virtudes que nós adquirimos. Os vícios e as emoções, os sentimentos descontrolados, vamos colocar assim, eles nos desequilibram. São a ira, a revolta, a angústia, tudo aquilo que tira você do controle. Ou seja, aquela emoção passa a controlar você. Todas as vezes que nós somos controlados pelas emoções, nós estamos diante de vícios. A gente fala tanto nas casas espíritas de vícios e virtudes, e é bom a gente esclarecer o que é o vício. O vício são todas as imperfeições que a gente carrega em várias vidas, que não são nossas e que a gente precisa ir desfazendo à medida que a gente vai vivendo e fazendo coisas boas. As imperfeições são isso. Elas não fazem parte de nós. Nós é que deixamos, igual sujeira em casa. A gente acumula, ela não tem que estar ali. E para tirar demora também. E você precisa ter um pulso firme, senão você faz aquela limpeza meia boca e não adianta, porque as coisas continuam lá. Então, gente, é aquilo que a gente chama de burilamento. Toda emoção que é burilada, que é lapidada, ela se torna sentimento. Se ela se torna sentimento, ela não domina mais você, você domina ela. Então, tudo aquilo que eu tenho controle passa a ser virtude. Paciência, amor, fraternidade, respeito, caridade. Que, aliás, é o lema da nossa doutrina, né? Ser caridoso. É o sublime de todas as virtudes, a caridade. E ela é sublime exatamente por isso, porque ela está ao alcance de qualquer criatura, em qualquer situação, de qualquer forma. Quando Paulo de Tarso escreve na carta aos Coríntios 13, que de todas as virtudes, ele enumera 3. A fé, a esperança e a caridade. Para ele são as mais importantes. De todas as 3, ele aponta a caridade como sendo a mais importante. Porque as outras têm alguns vínculos que pressupõem. A fé, por exemplo, pressupõe um contato religioso. A esperança pressupõe também isso, de alguma forma, um vínculo, alguma situação que nos puxe para o lado teológico, para o lado ético. A caridade não, gente. Ela independe de religião. Tendo religião, não tendo religião, tendo condições financeiras, morais, espirituais, não importa. A caridade está ao alcance de qualquer criatura. Por isso mesmo, aquela pessoa que nos passa pelo caminho, são pessoas que nos são colocadas exatamente porque a gente pode fazer. Ah, mas eu não tenho recursos financeiros, mas eu tenho condições emocionais. Não tenho condições emocionais, tenho condições espirituais. Alguma coisa você pode fazer. Então, voltando para o nosso tema. Essa é a virtude por excelência, a caridade. Se vocês observarem nas bem-aventuranças, são 9. Eu sei que vocês leem o Novo Testamento. Balance a cabeça. Todo mundo lê o Novo Testamento, né? Então, tá lá, as 9 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, elas vão são virtudes, tá? Cada uma delas é uma virtude que você vai adquirindo. Os historiadores, eu sou historiadora, não posso puxar a brasa para o outro lado, acreditam que as bem-aventuranças não foi um sermão ministrado numa única vez. Foram frases de Jesus apresentadas, até porque o teor é tão intenso, é tão profundo,
que precisava de um tempo de digestão entre uma frase e outra. Mas, enfim, a primeira é a mais fácil, é a virtude mais fácil da gente adquirir, é a humildade. Então, como diz uma aluna minha, ela fala assim, se essa é a mais fácil, eu não quero chegar até a 9ª. Porque, gente, sem a humildade, a gente não faz absolutamente nada. Se eu não abandonar ou fizer esforços para abandonar o meu orgulho, sem a humildade eu não faço absolutamente nada. A última bem-aventurança é a caridade. Então, você passa por 9 aquisições de virtudes para chegar na caridade. Exatamente porque quando você chega na caridade absoluta, você tem controle sobre todas as virtudes. Não tem mais emoções descontroladas dentro de você. E todas as vezes que eu sou dominada por emoções, eu falo coisas, faço coisas, penso coisas que você jura que é possessão demoníaca. Não foi você que falou, mas foi. Descontrolado, a gente sempre culpa alguém, preferencialmente. E esse alguém é sempre externo. É Deus, é o próximo, e espírita adora culpar o coitado do obsessor. Então, todas as vezes que nós somos descontrolados pelas nossas emoções e nos comprometemos com as nossas faltas, falhas e palavras, nós estamos adquirindo para outras vidas compromissos muito graves, envolvendo emoções de outras pessoas, machucando corações, cortando esperanças. E nós vamos levando para outras vidas, em outras situações, esses débitos. É uma coisa que se chama lei de causa e efeito. Planto aqui, colho lá. A gente planta batata, não tem como colher cenoura, não tem susto. Plantou batata, é batata que você vai colher. Não quer dizer que nas nossas vidas exista um determinismo. Então, não é uma lei de talião. Eu faço, eu recebo. Tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai modificando para melhor ou para pior essa colheita. Então, não é porque eu matei alguém numa vida com um tiro no coração que na próxima eu tenha que morrer com um tiro no coração. Senão, isso não tem fim. Né? A gente é chamado a ressarcir a lei divina sempre pelo amor. Mas quando a gente é tomado por essas emoções, e essas emoções são atávicas. Atavismo é todo aquele comportamento que a gente tem de várias vidas que parece que ficou enraizado em você. Orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, que a gente vai vivendo muitas vezes, parece que fica incrustado na gente, né? Então, para tirar, demora um pouquinho. Eu costumo falar que é como aquelas conchinhas que ficam na pedra, na praia. Elas não nasceram ali, mas estão ali, ó, há um tempão. Para tirar, não basta um jato d'água. É preciso uma coisa muito mais forte, muito mais intensa e de uma duração maior para que ela saia de lá. Quando nós deixamos esses vícios, essas imperfeições tomarem conta do nosso coração, aí precisa de um tsunami mesmo, para tirar você daquela situação e tirar aquelas coisas do seu coração. Nós nos tornamos muito pesados quando nos deixamos dominar pelas emoções. E depois, para consertar um coração que a gente fere, uma esperança que a gente tira, demora um pouquinho mesmo. E muitas vezes a gente em seguida se dá conta que não deveria ter feito ou falado, mas já fez, já falou. Então, sempre tem um jeito de corrigir, sempre tem. Mas o interessante seria não precisar corrigir, né? A gente controlar pelo menos a mente para que, ainda que pense, não se diga. Ainda que pense, não se faça. Porque tudo que a gente faz no calor das emoções, a gente faz errado. Sempre, não tenham dúvidas. Enquanto a gente não encontrar o equilíbrio, e o equilíbrio é a aquisição da virtude, tudo que a gente fizer, disser e decidir nesses momentos, está decidido errado a princípio. Porque a gente está num calor envolvido com essas emoções e envolvido também pelas entidades que nos acompanham. Porque não é que o obsessor faça você fazer o que você não quer. A gente sempre fala nas casas espíritas, né? O obsessor é o cara mais educado do mundo. Ele só entra com a porta aberta. Ele não força. Se você não abrir e convidar para entrar, ele não entra. Então, se ele entrou, se ele está fazendo um sistema de parceria com você, é porque você deixou. Porque nós trazemos as imperfeições que eles trazem também. Aquela coisa que dá liga, né? Tem uma coisa com a outra. Por que Jesus trazia sempre espíritos de luz em volta dele? Porque era o que dava liga. Ele era pura luz. Então, vocês imaginam
quando Jesus, aquela metáfora, tá, gente? Porque não aconteceu, pelo amor de Deus. Aquelas tentações de Jesus no deserto, era para mostrar exatamente isso. Nada de fora consegue tentar você se você não deixar. Se você não trouxer dentro de você as imperfeições que ele oferece. Vocês lembram, claro, né? Como eu falei, eu sei que vocês leem o Novo Testamento. Essa cena é muito bonita. Alguns irmãos de outras crenças anotaram isso como um fato, né, que é acontecido. Mas, gente, ninguém consegue pensar em Jesus sendo tentado pelo diabo, né? Nem com muito esforço. Não dá. É metafórico, é uma metáfora. E ali ele está sendo testado nas coisas mais materiais. A fome, ele estava jejuando 40 dias no deserto. O poder e testar a Deus, né? Como a gente tem pouca fé, a gente ainda é muito materializado, a gente ainda puxa muito para o nosso ego, o que ele está mostrando ali é assim, existem formas da gente viver no mundo sem se contaminar do mundo. E mais ainda, existe forma da gente viver no mundo e modificar o mundo onde a gente está sendo chamado a viver. A começar pela nossa casa e vai estendendo o resto. Antes, a gente só conseguia pensar na gente. Depois a gente vai melhorando, começa a pensar nos nossos. Depois vai melhorando e vai abrindo esse sentimento, envolvendo outras pessoas. Porque, gente, o mandamento não é amar ao próximo, sendo seu irmão querido, adorado e amado. Não é para amar o seu próximo só seu pai e sua mãe. É para começar com eles. Mas é para estender o resto. Os mandamentos do Cristo são profundamente simples. Não fáceis, simples. Simples em termos de clareza. E se a gente cumprisse, todo esse equilíbrio de emoções seria muito mais simples. Nós colocamos vírgulas nos mandamentos, e os mandamentos não têm vírgula, só tem ponto. Querem ver um exemplo? Alguém aqui mataria alguém? Não, né? Tá. Porque o mandamento é não matarás, certo? Ponto. Mas se entrar na sua casa, atacar o seu filho e colocar em risco a sua família, aí eu já vejo umas ruguinhas assim, talvez, pode ser. Não, gente, não tem talvez. O mandamento é para não matar. Não, mas ele fez algo. Não é para matar, não tem PS no mandamento, leiam lá. Nós somos chamados a questionar os nossos comportamentos, porque nós nos achamos já grande coisa, não somos não. Quando vier o teste, é que a gente vai saber se a gente é capaz de fazer ou não. Não roubarás. Mas se seu filho estiver com fome, sem comer há 3, 4 dias, você tentou de todos os recursos, não conseguiu. Você pode roubar? Não. Então é muito mais complexo. E nós fazemos PS. Ah, não, mas aí pode. Não, não pode. Está lá escrito. Como amar. Amar a Deus e ao próximo. Ele estabeleceu qual o próximo que a gente tinha que amar. Ele falou que era só os que você gostava, só os que pensam como você, que agem como você. Ele falou que era para amar todo mundo. Ele mandou amar até os inimigos. Imagina o que ele manda amar o próximo. Então, quando nós adquirimos esses equilíbrios em nós, nós vamos confiando em Deus e confiando em nós mesmos. E entendendo que o próximo é a melhor ferramenta que Deus coloca no nosso caminho para atingirmos a Ele. Porque, afinal de contas, como disse Jesus, Deus não está lá em cima. Deus não é uma entidade vaga que está pairando em cima de tudo. Deus está no coração de cada um. Então, eu quero procurar Deus, eu tenho que olhar para o próximo. Pensar como é que eu posso ser útil. Como eu gostaria que fossem úteis para mim, quando eu preciso também. Então, é assim que funciona. Cada vez que eu equilibro as minhas colocações, eu volto para a linguagem de Jesus, que, como disse a Sueli Schubert no texto, ela disse que Jesus falava no vernáculo do coração, né? Ele usava a palavra do coração para tocar a criatura. E para tocar a criatura, ele fez questão de enfatizar uma coisa chamada perdão. Sem perdão, a gente não vai a canto algum. Perdoando a si próprio e perdoando o outro. Porque se eu não me perdoo, eu entro num processo de culpa tão intenso que eu começo a me auto-obsidiar. Eu não mereço, eu não melhoro, eu sou assim mesmo, olha que coisa horrível que eu sou, olha que coisa horrível que eu fiz. E eu encerro na culpa. E a culpa, gente, é um negócio muito complicado. Porque ela faz com que você pare a sua caminhada. A gente já viu várias vezes em várias palestras, tudo na vida é movimento. Vocês já pararam para pensar que não tudo que para
morre. O sangue coagula, a água fica podre se parar de circular, tudo é movimento, tudo está girando. E a culpa faz você parar. Então ela faz você perder tempo, perder dias úteis, perder oportunidades, é isso que ela faz. Aí você fala, bom, eu não tenho, tá bom, eu modifico a culpa, então eu não preciso mais acertar. Não, gente. Transformar a culpa em responsabilidade. Ou seja, fiz, preciso refazer, vou tentar não fazer de novo. Numa das palestras que teve essa semana passada aqui na casa, teve uma colocação muito interessante entre a diferença entre a culpa e o arrependimento. A culpa é assim, eu tenho conhecimento do que eu fiz, mas não consigo não fazer. Ou seja, continuo repetindo o erro. Tento. Então, esse é o espaço da culpa. O conhecimento do erro, mas ainda a repetição do erro. Sabe aquelas coisas que você não consegue não fazer? Por exemplo, quem não é paciente, que eu sei que todos aqui são, né? Então, quem não é paciente, menino, é terrível. E o dia que você disser assim, hoje eu vou ser paciente, garanto para vocês que vai trovejar na horta, não vai nem chover, é trovejar. Porque vai aparecer todas aquelas criaturas doces e amorosas para lembrar você o quanto você não é paciente. Pois bem, essas criaturas, nessas condições, repetem os erros. O arrependimento é o contrário. É a consciência do erro, a modificação e eu não vou fazer mais. Logo, pressupõe uma correção, porque não basta não fazer mais, é preciso corrigir. Eu sempre falo para os alunos do grupo de estudo que a gente tem o seguinte, diante das imperfeições, diante do desequilíbrio que a gente carrega, nós temos 3 caminhos que são necessários passar, não dá para pular etapas. Eu preciso reconhecer que eu tenho erro. Reconhecer que eu sou egoísta, por exemplo. O segundo ponto é não gostar de ser egoísta, porque eu posso reconhecer e gostar. Não adianta muita coisa. E a terceira etapa, eu reconheço, não gosto e me modifico. É a fase do arrependimento. Não vou fazer mais. Para muitos de nós e muitos vícios, nós ainda estamos nos primeiros passos. Reconheço que sou, mas não estou conseguindo fazer grandes mudanças. Outros pontos, a gente já está no arrependimento. Então, a gente não está em todos os níveis de vícios na mesma plataforma. A gente vai modificando e alterando. Então, para uns, a gente já está quase na rabeirinha de resolver a situação. Para outros, a gente está começando ainda. A gente nem consegue, às vezes, identificar que é orgulhoso, que está sendo egoísta. E tem sempre aquela situação, porque assim, a gente lembra que o orgulho é um negócio complicado. Os espíritos, eu espero que vocês leiam também, a literatura espírita é muito vasta, impressionantemente vasta e bonita. Os espíritos sempre aclaram que o egoísmo é a principal chaga da humanidade. E eu não duvido, quem sou eu para duvidar? Eu só acho que o orgulho, ele é um pouquinho mais complicado. Não que ele seja maior ou menor, ele é mais complicado. Porque ele é difícil de ser detectado. O egoísmo é mais fácil da gente olhar para o outro e para si e identificar. O orgulho não. O orgulho é mascarado. Então, até você identificá-lo, demora, para depois demorar a correção, para depois demorar o arrependimento e tudo mais. Então, é muito difícil. Quer um exemplo? Os meus alunos, a maioria, quando entra nas aulas, né, eles são muito tímidos. Então, não querem fazer a prece, não querem fazer as vibrações, não querem falar em público. E a gente sempre espeta para poder falar, né, para poder sair alguma coisa. E um deles falou assim, eu não posso falar em público. Um público de 10 pessoas, né, assim, na sala, não é numa multidão. Não posso falar, não gosto de falar em público, eu acho que eu vou falar errado. E aí eu, com muito tato, eu não tenho tato, tá, nenhum. Mas com pouco tato que eu tenho, eu cheguei e falei, mas isso é orgulho. Nossa, ele fechou a cara para mim umas 3 aulas, até depois refletir. Mas gente, é o medo de você ficar aquém da expectativa sua e do outro. É o medo de não falar tão bem quanto aquela pessoa falava. De não ser tão bom quanto ele deveria. É orgulho. Por isso, a gente sempre fala, o orgulho é difícil de detectar. Então, você trata como timidez. Você trata como as consequências, você não trata como a causa. E o orgulho, nas várias encarnações, a gente tem errado exatamente por isso. A gente tem tratado as manifestações do orgulho, não o orgulho em si.
Aí não adianta, porque você trata as manifestações, mas não trata a causa. Aí ela brota de outro jeito. Você tem dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, ela passa. Mas se o que causou a dor de cabeça você não tratar, no dia seguinte amanhece como uma gastrite. Ele brota de um outro jeito. Ele tem uma fonte, tudo tem uma fonte. Se você não corrigir a fonte, você vai passar as encarnações corrigindo as consequências. E a fonte continua brotando. Ou você seca a fonte e garante que dali não brota mais nada, ou você vai continuar dando martelada nas consequências. O Herculano Pires, que é um escritor que eu gosto bastante, ele tem uma frase que resume muito a nossa posição diante desse equilíbrio, diante da confiança em relação a Deus, porque o nosso grande defeito é não ter fé. E não temos, não. Mesmo aqueles que dizem que tem até a página 2. Até o problema bater na porta, até a questão apertar um pouquinho, e aí a gente titubeia. Porque comigo, porque agora, porque dessa forma, eu sou tão bom, isso é injusto, isso agora... aí desfia todo um lamento, né? Que, no mínimo, é feio diante de Deus. Mas, enfim, ele tem 3 frases que são fenomenais. Ele diz assim: nós devemos compreender Deus. Nós devemos cooperar com Deus. E devemos não atrapalhar Deus. Primeira, devemos compreender Deus porque tem coisas que só Deus vai poder fazer. Não compete a você, queira você ou não. Não tem, é dele. Devemos cooperar com Deus. Ao contrário, tem coisas que compete a mim fazer. E ele não vai fazer por mim, porque depende do meu crescimento, do meu esforço, da minha batalha interna. E a terceira, vamos tentar não complicar o que a gente já trouxe? Vamos tentar não atrapalhar Deus? Vamos tentar resolver o kit que a gente trouxe sem colocar mais pecinhas nas costas? O Emmanuel, que é o mentor do Chico, ele sempre falava isso. O problema das pessoas encarnadas, de uma maneira geral, é que elas estão não só não corrigindo aquilo que precisa, como ainda acumulando. Então, a gente não só não paga o débito devido, como ainda contrai dívidas novas. Então, recursos para isso, né? A gente apontou todos os problemas, recursos. O principal recurso é o trabalho. É uma lei moral. Se vocês olharem, nós temos lá 10 leis morais. A primeira é condição para todas as outras, a última engloba todas elas, e tem uma no meio, exatamente no meio da relação, que se chama lei do trabalho. Sem o trabalho, sem o esforço que eu faço para me melhorar, para melhorar o meu entorno, para ser caridoso, para ajudar de alguma forma alguém, de alguma maneira, sem esse esforço, eu não faço absolutamente nada em favor de coisa alguma. Sem o trabalho, eu não cresço na lei do progresso, não cresço na lei da adoração, não cresço na lei do amor e caridade. Jesus colocou isso também, está lá no Novo Testamento, em Lucas. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, não tem espaço para inércia. E ela está exatamente no meio, separando as leis, né, bem no meio, exatamente para isso. Para lembrar que não dá para fazer absolutamente nada sem trabalho. O ócio não é uma opção nossa. Aliás, a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, ela teve uma encarnação no México como Sor Juana Inês de la Cruz. E ela tinha poemas fantásticos aí. E num dos poemas ela fala que o sonho dela era que o mundo estivesse iluminado e ela acordada. Para não perder mais nada, para não dormir, para não perder oportunidades. Então, na verdade, é o que a gente sempre fala, né? Não basta estar acordado, é preciso estar desperto. Não basta abrir o olho, é preciso ver. Todas as oportunidades que nos surgem para que a gente possa ser melhor, para que a gente encontre esse equilíbrio e encontre a paz do Cristo, que, aliás, é outra coisa que a gente entende mal. A gente sempre entende as palavras do Cristo de acordo com as nossas imperfeições, né? Sempre. É impressionante as várias leituras que de uma coisa tão simples pode acontecer. A gente faz leituras do Cristo de uma maneira muito feia. E as coisas que ele coloca são muito mais simples. Quando ele manda você perdoar, ele está lembrando a você que se você perdoa,
você se liberta do outro e se liberta de você mesmo, daquele homem velho que você foi e não é mais. Uma vez perguntaram para o Kardec como era um mundo feliz. Está lá no céu e inferno. E aí um espírito veio e disse, no mundo feliz não há perdão. Porque não teve ofensa. A gente aqui se rebola para perdoar. Lá é antes do perdão. Não tem perdão porque não tem ofensa. Lembrando sempre aquilo que Jesus falava, o perdão não é para aquela criatura que fez o ato necessariamente, mas para quem se melindrou. Porque quem ficou magoado é que vai carregar a mágoa e vai carregar aquela situação para a vida, ou para vidas. Os nossos obsessores, com toda a razão do mundo, estão conosco porque nós fizemos coisas. E eles não nos perdoaram. O perdão é para isso. E em mundos felizes não tem isso. Olha que coisa. A gente não consegue nem imaginar como é perdoar. Porque também tem essa, né? A gente sempre fala, você perdoa. Todo mundo perdoa alguém de alguma forma. Perdoa não, tá? O perdão é muito mais complexo do que dizer perdoei, esqueci, perdoei. E tem as variações, né? Eu perdoei, mas eu não quero ver nunca mais. Eu perdoei, mas Deus, na primeira oportunidade, vai lá e vai arrancar o couro dele, porque ele merece. Não, gente. O perdão... A Ivone Pereira, não sei se vocês já leram alguma coisa dela, tem livros sublimes. Eu aconselho um livro que se chama Memórias de um Suicida. Eu falo que é um compêndio. Compêndio é assim, sabe aquele livro que você vai encontrar tudo da doutrina? Tudo, absolutamente tudo. Todas as leis morais, tudo. Lei de causa e efeito, a caridade, o amparo, tudo se encontra nesse livro. Ela diz que o perdão é assim. Quando eu perdoo efetivamente a pessoa, primeiro que eu não lembro do fato. Então, se a pessoa chegar para você e pedir perdão, você vai dizer do quê? Sinceramente, você não foi tocado, não se magoou, não tem perdão. E mais do que isso, efetivamente perdoado, você vai dizer, eu quero você na próxima encarnação junto comigo. Quero perto, quero comigo. Então, avaliem aquelas pessoas que magoaram cada um de vocês em algum momento, se vocês fazem questão de trazê-las de volta junto com você. A nossa tendência é, não, obrigada, passo a vez. Enquanto eu passar a vez, eu ainda não perdoei. Claro que o perdão, como qualquer virtude, qualquer, gente, é fruto de trabalho. Começo odiando, depois começo ignorando, depois começo até gostando um pouquinho, depois aprendo a conviver, depois aprendo a amar. O que eu não posso é parar. Lembra que eu falei que a gente tem sempre que movimentar? Se você parar, onde você estacionar, você fica. E a nossa tendência à preguiça é enorme. Mas não vamos esperar que o tsunami seja tão forte, tão violento, ao ponto de nos trazer tanta dor para tirar a gente daquela situação que a gente mesmo se enfiou. O Espiritismo não faz apologia da dor, tá, gente? A gente sempre lembra disso também. A gente ouve nas palestras a questão do tipo, mas é só pela dor que eu tenho que me mexer, só acontece pela dor. Não, pode acontecer pelo amor também. Mas alguém aqui, quando está tudo perfeito, faz alguma coisa? Alguém se mexe para qualquer coisa quando está tudo ótimo? Alguém aqui veio a esta casa em algum momento, lá nos primórdios, das primeiras vezes que vocês vieram, porque estava sorrindo, feliz da vida, tudo funcionando em casa? Se tivesse tudo funcionando em casa, você continuava em casa. Às vezes é preciso a dor para tirar você daquela situação e fazer você se mexer. Por isso Emmanuel fala, o primeiro convite é sempre do amor, sempre. Mas a gente não escuta. Se a gente tivesse escutado o primeiro convite do amor, a gente já não precisava encarnar nesse planeta. Nós não somos espíritos recentes, não somos espíritos novinhos, que está na primeira, segunda, 10ª encarnação. Muitos de nós somos espíritos muito velhos. Aí eu tenho um aluno que fala assim, eu sou velho e sábio. Eu falei, não, você é velho e burro. Você continua aqui. Se fosse sábio, você estava num planeta melhor. Se a gente continua aqui, é porque a gente ainda é um pouquinho leso. Porque se estivesse fazendo a coisa correta, não precisava mais estar aqui. Esse é um planeta de gente que erra, de gente que tenta, que busca corrigir. Gente perfeita, ou próximo da perfeição, foram pouquíssimos que vieram aqui com tarefa de missão, para trazer a multidão de volta para o caminho.
E espírito perfeito mesmo, dentro da perfectibilidade que nos é colocada, né? Porque perfeito em absoluto só o Pai, nós somos perfeitos relativamente. A criatura mais perfeita é Jesus. Então, quando vocês pensarem eu perdoo, pensem em Jesus. Ele não é o nosso modelo? Você perdoa como Jesus? Você ama como Jesus? Você é paciente como Jesus? Você é caridoso como Jesus? Se vocês chegarem à conclusão que sim, vocês estão próximos da virtude. O nosso modelo é ele. Os espíritos alertam e ele mesmo fala, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Se não fizer o que eu estou fazendo, cumprir o que eu estou ensinando. Quando Pedro falou para ele assim, mestre, vós sois bom. Você é uma pessoa boa. E ele fica bravo com Pedro. Ele fala, eu não sou bom, por que você está falando que eu sou bom? Bom é só meu Pai que está no céu. Se ele, com toda a luz que trazia, se recusava a esse adjetivo de bondade, por que a gente enche a boca para dizer de vez em quando que é bom? O Emmanuel, para encerrar, tentar explicar para vocês, eu não sei se vocês leiam ou não, o Emmanuel publicou, junto com o Chico, acompanhando direto ou indiretamente, 412 livros, que foram publicados com vários autores, mas sempre na assessoria do Emmanuel. E fora disso, ele escreveu vários artigos, muitos, aproximadamente 1.600 artigos. Esses artigos foram publicados, soltos em várias revistas, jornais e tudo mais. E de uns 4 anos para cá, uma equipe tem compilado esses artigos, tudo que tem relacionado ao Novo Testamento. Então, todas as vezes que Emmanuel comenta um texto de Mateus, aí eles juntaram e publicaram em livros. Então, assim, o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, Marcos, Lucas e agora vai sair o de João. E num desses, ele coloca, que é o de Mateus, ele diz o seguinte, todas as vezes que a gente se achar bom mesmo, começa de novo. Por uma questão simples. Quando você efetivamente fizer o bem, você não vai perceber que está fazendo. Porque ele já é seu. Você não vai ter noção de ter feito o bem. O Chico era assim. As pessoas falavam para ele, nossa, mas que legal, como você está sendo bom com essa família, com essas pessoas. Ele dizia, não estou sendo bom. Estou fazendo o que é preciso fazer. Quando a gente achar que o que nós estamos fazendo de bom, de valoroso, for o único caminho, a gente não se vangloria, porque ele é nosso. A gente só se vangloria porque a gente ainda está tentando as aquisições. E é muito bom tentar. Mas como diz uma amiga minha, muito querida, a Inês, ela diz assim, uma hora a gente tem que conseguir, não basta só tentar. Obrigada, graças a Deus. Alguma pergunta, uma colocação, comentário? Simone. Não, sentou do meu lado ainda. Oh. Era mais direto. Você começou falando da humildade. Depois você falou dentro da humildade, do orgulho e da vaidade. É o oposto. Né? Não será que é o oposto realmente? Vamos ver lá, o humilde, ele sabe que ele é orgulhoso? Ele sabe que ele é vaidoso? Não. Quando eu falo em oposição, é assim. Onde tem humildade, não pode ter orgulho. Ah, sim. É o oposto. O não humilde, não. Ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Não. O humilde, ele tem consciência de todos esses defeitos. Não é que ele esteja isento do orgulho, mas ele tem muita noção. Porque assim, eu penso, numa frase do Chico, é como um copo, onde tem água e ar. Os dois não podem ocupar o mesmo espaço. Onde falta água, entra o ar e a mesma coisa. Então, quando eu adquiro virtudes, os vícios desaparecem, eles vão diminuindo. Não tem espaço para os dois. Quando eu crescer em humildade e efetivamente for humilde, o orgulho é o primeiro vício que tem que desaparecer. Ele tem que desaparecer. Porque o orgulho, ele pressupõe uma noção de que, literalmente, o mundo gira em torno de mim. E eu estou certo em absolutamente tudo. O humilde é o oposto. Ele pressupõe que não existe certo dentro dele, ele é um ser em aperfeiçoamento, e em aperfeiçoamento ele vai adquirindo outras virtudes. Por isso Jesus colocou como sendo a primeira. Se eu não me colocar apto para receber as outras virtudes, necessitado mesmo de receber essas virtudes, por isso a humildade.
O orgulho, ele impede isso. Ele impede, por exemplo, você de se desculpar o outro. Ele impede. Ele impede você de crescer, ele impede você de conhecer e de se conhecer. Por isso, a humildade é o primeiro. Quando a gente coloca que é o oposto, é que assim, onde entra um, tem que sair o outro. Como, por exemplo, o egoísmo e o altruísmo. Onde cresce o altruísmo, o egoísmo tem que desaparecer. Onde cresce o bem, o mal tem que desaparecer. Por isso o Chico falava, não existe o mal, existe a ausência do bem. Quando o bem entra, o mal tem que desaparecer. Quando a humildade entra, o orgulho tem que desaparecer. Por isso você vai galgando. As bem-aventuranças é um galgar. Até chegar na última, que é a caridade praticada através da fé. E a fé não é a fé sentar e orar. É a fé no sentido hebraico. A palavra em hebraico, fé, quer dizer atitude em relação a. Eu saio de onde eu estou e vou fazer. Se não for assim, não adianta. Até lembrando, a epístola de Tiago está no Novo Testamento, que vocês leem. E Tiago briga, das discussões, ele fala assim, você tem fé? Que a discussão era sobre fé. E ele está conversando com Pedro. E Pedro era, perdão, Senhor, naquela época, uma mula. Né? Ele punha a coisa na cabeça e ele ia cego, surdo e mudo. E Tiago falava para ele, você tem fé? Pedro dizia que sim. Ele falava, pois é, o diabo também. No sentido de que a fé, como crença em Deus, os espíritos malignos ou bem, imperfeitos, deem o nome que quiser, também têm. Eles sabem que Deus está ali. Qual é a diferença, então, entre você e eles? É o que você faz com a sua fé. Aí entra a caridade. Então, onde entra uma coisa, sai outra. É impossível a convivência dos dois. Nós ainda estamos aqui porque nós ainda temos muito mais orgulho e menos humildade. Porque a gente ainda confunde humildade com humilhação, que é completamente diferente. Então, por que eu confundo com humilhação? Porque meu orgulho ainda está dizendo que se eu for assim, eu vou ser humilhado. Ou vou me sentir humilhado. E que não tem nada a ver. A humilhação é uma coisa, a humildade é outra completamente diferente. Respondi a sua pergunta. Ao contrário, a pergunta não era essa que eu ia fazer. Mas você respondeu a pergunta. Bandido. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer. Ah, que bom. Obrigado. Mais alguém? Perdão. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio. Gostei muito quando você comentou sobre aquela situação. Não matarás, ponto. Interessante. Às vezes a gente não para pensar. Porque a vírgula é presente em tudo na nossa vida. Menina, eu vou contar. O que eu quero chegar é o seguinte. Você é ciente, você falho como ser humano. E tentando, pouco a pouco, mudar isso e agregar coisas positivas na sua vida. Até sinto inveja daquelas pessoas que são realmente tops, vamos colocar dessa forma. Né? Que conseguem fazer tudo lindo, maravilhoso. Né? E tem ciência disso. Não é somente amostra. Tem ciência internamente e transporta isso externamente. O fato da pessoa, nesse exemplo que você citou, não matarás, ponto. E se sua família estiver em risco? Ponto. Se a pessoa tiver ciência, imagino eu, ciência de seus atos, e está ciente de que fez a coisa certa, mesmo não matarás, a pessoa está certa. Imagino eu. Ela está ciente daquela situação, irá viver naquela situação, ou vai ficar, como é que eu vou dizer, triste, ou vai levar isso para o resto da vida. Mas imagino eu que se nessa situação está com um filho, com uma filha, esposa, pais, e você precisa, e se você tiver uma situação que pode ajudar, imagino eu que ela pode até viver com essa culpa, mas acho que ela iria viver mais com a culpa se caso não pudesse ter feito nada. Então, Fábio, deixa eu ver se eu entendi sua colocação. Se eu não entendi, você grita e pergunta de novo, tá? Então, assim, Jesus disse uma coisa chamada não devolva ao próximo aquilo de ruim que você recebeu. Ou seja, não seja vingativo. O que ele está dizendo ao oferecer a face direita e a face esquerda é assim: se o que você recebeu é ruim, não devolva. Senão você se torna igual. Isso é o básico. Né? Então, assim, nunca o mal foi destruído pelo mal. O mal só é destruído pelo bem.
Se você sobrepõe alguma coisa boa. Mas ele também disse, e em vários momentos, eu estou falando do Novo Testamento, mas assim, pressupondo que, eu sei que todo mundo leu, eu sei que estou sendo repetitiva, mas no Novo Testamento ele também lembra. Não é que você não seja defensivo, só que você não ataque, que é diferente. Então, colocando a tua situação, eu tenho a minha família para proteger, numa situação de agressão. Eu não preciso matar. Ou me defender. Ou a mim, eu estou colocando a família... É nessa situação que eu quis dizer. Vou defender a minha família. Então, eu não vou atacar defesa, com a mesma velocidade ou com a mesma intenção que a pessoa. A Vou defesa, defender. ela não pressupõe morte. Às vezes, sei lá, não sei. Qualquer coisa. Não. Sei. A defesa, ela pressupõe defesa. Tá? O que eu vou te dar que o resultado final a gente não sabe. Tá, Só estou deduzindo qualquer coisa. Tá, mas, eu vou assim, te dar um exemplo. defender. Eu tenho um conhecido que vivenciou uma situação complicada, onde ele teve que literalmente defender a família. E tomou o revólver da pessoa que estava entrando em casa e atirou nos 2 pés da pessoa. O suficiente para paralisar. Defendeu a família. Não matou. E ele mesmo fala para mim, eu não ia nem para defender a minha família, conseguir conviver com a culpa de ter tirado a vida de alguém. Porque eu não tenho esse direito. E ele me falou. Então, você veja, há situações em que, desde que eu me mantenha firme, não vou fazer, todas as situações, até a espiritualidade mesmo, te ajuda, te esclarece, te dá uma luz no meio daquela bagunça, para que você tome a melhor decisão. Mas isso é uma decisão que parte primeiro de você. Porque se a gente já é belicoso, agressivo, se a gente já traz isso dentro da gente, na hora da situação a gente só potencializa. Então, quem é revoltado numa situação dessa, dobra. Quem acha que tem que fazer as coisas, a justiça com as próprias mãos, nessa hora só dobra. Agora, se você tem a coisa centrada dentro de você, que isso não pode ser feito, e se mantém em contato através das suas atitudes com os benfeitores, se acontece uma situação dessa, neste momento, toda a situação é envolvida, ao ponto de você ter um mínimo de clareza para não se comprometer diante da lei divina. Porque a lei divina, ela não justifica a matar, é um mandamento. Então, se não justifica matar, não quer dizer que você seja carne de canhão, no sentido de, assim, então eu não preciso cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar dos meus. Mas nada pode justificar você tirar uma vida. Embora o nosso orgulho, egoísmo, atávicos mesmo, a gente vem trazendo, justifique de todas as formas possíveis. Mas não tem justificativa, e não sou eu que estou falando, é um mandamento. Se vocês olharem, está lá, não tem... Gente, não tem uma palavrinha, não tem uma letra depois do mandamento. Não matarás. Ponto. Concordo. Mas é essa situação que eu quis chegar. Não matar, ponto. Eu concordo, conforme você disse. Só estou dizendo que somos falhos. Somos, por isso que eu estou falando, e quando se chegar a uma situação dessa, eu acho que a gente tem que estar bem preparado para todas as situações. Tem. É nisso que eu quis chegar. Fábio, a coisa funciona assim. O teste só vem quando a gente pode. Então, a gente tem que rezar e pedir, que assim, qualquer teste que vier, esse é um limite, é uma situação drástica, mas qualquer teste que a gente tiver que passar, que a gente esteja preparado para passá-lo da melhor maneira possível. Como é que eu me preparo? Levando uma vida o mais próximo da espiritualidade, para ter esse amparo, para quando chegar a situação você poder fazer. Todos nós, por isso que eu comecei perguntando, ninguém mataria, mas até colocar a situação. Então, assim, tomara mesmo que a gente mantenha essa noção, não posso matar, quando o teste vier, apesar das minhas imperfeições, que são muitas. A gente só vai saber na hora. Sim, mas aí volto só a dizer, realmente é verdade o que você comentou, só que também o que é interessante também, se, porventura, indiferente da decisão que você tome, porque a pessoa indiferente, às vezes, nessa situação, a pessoa deu um tiro no pé da outra pessoa. Eu acho que o estresse é tão grande que, indiferente do que seja, ou que tipo de atitude você tenha, você vai ficar com isso pro resto da vida. Uma pessoa que nunca pegou uma arma na mão, imagino eu, deve ser um estresse tremendo. E acho que o tipo de adrenalina que entrou naquela situação, a pessoa pode, às vezes, levar isso pro resto da vida. Ter pesadelos, trazer isso de uma forma física. Mas né? muito tempo dentro da doutrina... Não. O que eu quero chegar no final é essa situação.
indiferente da forma como ela tem essa atitude. Ela tem que estar bem preparada para as Sem dúvida consequências nenhuma. e rezar bastante. Fábio, assim, a gente vai trazer um certo trauma. Eu falo certo porque depende da situação, né? Tem gente que faz isso e não leva trauma nenhum. Faz umas coisas assim, estúpidas e acha que tá certo. Não tem... a gente conhece alguns, né? Então vamos combinar. Tem gente que faz umas coisas que você olha de fora e fala, não é possível que não ficou um arranhãozinho na sua consciência de ter feito isso. Tem. Mas para nós, que de alguma forma temos uma mínima noção de que isso não pode ser feito, a nossa vivência é que vai garantir que quando chegue o momento, a gente tenha o mínimo de trauma, o mínimo de confusão, o mínimo. Esse amigo, o que salvou a mente, o espírito dele, foi a doutrina. Porque para ele trabalhar toda essa situação, ele fala, e no final ele ainda agradecia a Deus, assim, olha, eu tive amparo suficiente para não fazer uma besteira com a qual eu não conseguiria conviver. Porque ele é muito tranquilo. Então ele fala, eu não ia conseguir, não tem a ver comigo. Ele demorou para entender. E a oração, gente, é fundamental, também voltando para Jesus. Ele fala, vigia e ora. E é nessa ordem, tá? Não é ora e vigia. Porque se a gente ora e vigia, a gente pede, senta, cruza os braços e espera acontecer. É o contrário. Eu vigio, procuro ser uma pessoa melhor e me mantenho em contato com a espiritualidade. Como diz uma amiga minha, muito querida, a Leda, ela diz assim, a gente faz errado, a gente vigia o outro e ora a gente. É o contrário, tá? A gente tem que vigiar os nossos defeitos e orar pelo outro, né? A gente tem que... Vamos fazer o correto. Não sei se eu respondi. Bom, então agora, mantendo os pensamentos elevados e o coração preenchido de muito amor, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta e vamos envolvendo todos os países em muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos, para que possam sentir seus corpos físicos fortalecidos, que possam sentir alívio de suas dores e que possam se sentir renovados. Vibremos pelos lares em desarmonia, levando muita paz, harmonia e amor. E vibremos também pelos nossos lares. Que essa luz envolva cada cômodo e a cada um que conosco convive. E é assim, com o coração preenchido de gratidão, que mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade bendita de aqui estarmos. E assim, nessa paz, nessa harmonia, termos iniciado esse dia e essa nova semana. E que possamos seguir assim os próximos dias, envolvidos em amor, paz, tranquilidade e firmes no propósito no bem. Que assim seja, graças a Deus.